Gênesis capítulo 1 é majoritariamente literal ou figurado? Deixa eu responder essa pergunta de duas formas: cientificamente e teologicamente. Deixa eu começar teologicamente, porque é o que as pessoas muitas vezes perguntam. Gênesis capítulo 1 fala da criação dos céus e da terra. Gênesis capítulo 2 fala da árvore da vida. Apocalipse 21 fala da criação dos novos céus e nova terra. Apocalipse 22 fala da árvore da vida. Se os dois primeiros não forem verdadeiros e literais, que esperança alguém pode ter que os dois últimos serão verdadeiros e literais? Porque o assunto é exatamente o mesmo. São os 4 únicos capítulos onde não existe pecado na história humana. Os 2 primeiros e os 2 últimos. A simetria é perfeita. Em matemática nós estudamos isso. A e B são verdadeiros, porque A corresponde, no caso C e D, A corresponde a C e B corresponde a D. Se A e B são verdadeiros, C e D também serão verdadeiros. Então é uma questão apenas de uma dinâmica como os dois são apresentados. Do ponto de vista científico, muitas pessoas colocam alguns empecilhos. Mas, por exemplo, até onde nós temos estudado, os 2 capítulos são literais. Deixa eu colocar, eu creio que são literais, estou dando já a minha opinião aqui. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, que havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A Bíblia nos informa que havia água no início do universo. Sabe o que é fascinante? Nós descobrimos que há 13 bilhões de anos-luz de distância da Terra, existem corpos celestes que possuem água. Agora, cientificamente não seria possível ter água logo no início do universo. Teria que ter um elemento químico chamado hidrogênio em grande abundância. Água tem hidrogênio e oxigênio. Oxigênio não era para estar lá, porque teoricamente o oxigênio é produzido nas estrelas num processo de fusão nuclear. Então, depois de bilhões de anos de estrelas extintas, iriam explodir e o oxigênio que estava lá dentro sairia, entraria em contato com o hidrogênio e formaria moléculas de água. No entanto, nós vemos que existe água logo no início do universo, do jeito que a Bíblia diz. É impressionante isso. Também, quando nós pegamos assim textos, só estou dando alguns exemplos. No 3º dia da criação, tem algo muito interessante. Deus diz assim: ajuntem-se as águas num só lugar e apareça a porção seca, é singular, a porção. Ele não fala as porções secas. Ou seja, aquilo que a ciência descobriu, que no início da história do planeta Terra havia um único continente. Ou seja, eu estou dando apenas alguns exemplos para a gente ver o quanto que o livro de Gênesis, capítulo 1, ele em nada é contra a evidência científica.